Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto inédito, né? Pela 10ª vez aqui no canal. 10 curiosidades sobre a medalha milagrosa que talvez você não saiba. Então me conta aí nos comentários se tem algum que você ainda não conhecia, né? E até mesmo de onde você está falando, né? Se você já conhece a medalha milagrosa. Bom, como eu falo muito sobre a medalha milagrosa aqui no canal, tô deixando alguns vídeos aqui, caso você tenha interesse também. E o que acontece? Vamos lá. Hoje estamos aqui com a Nossa Senhora de Fátima, com os 3 pastorinhos. Só que a medalha milagrosa é a medalha de Nossa Senhora das Graças, né? Então você vai descobrir o porquê que eu deixei essa imagem aqui hoje para vocês. Então você já deve estar se pensando, vai deixar pro final, é isso mesmo? Mas tenho certeza que você vai gostar, viu? Então vem aqui comigo e espero que você goste do vídeo. Então vamos para a primeira curiosidade. Para quem não sabe, a medalha milagrosa foi dada pela própria Virgem Maria a Santa Catarina Labouré em 1830, em uma capela lá em Paris. Essa é uma história muito interessante, eu conto bastante aqui nesses vídeos que eu estou deixando relacionado, só que muita gente não sabe, acha que a medalha ela foi confeccionada, ela foi criada pela própria igreja, né? E na verdade ela foi trazida pela Nossa Senhora, só que a gente vai ver que é mais ou menos criada pela igreja e mais ou menos trazida pela Nossa Senhora, né? Então a gente vai ver aqui na continuidade das curiosidades uma história sobre isso. Bom, mas já indo para a segunda curiosidade, a medalha milagrosa que a gente conhece, ela é diferente do que foi entregue pela Santíssima Virgem. Então essa é a parte que eu falei para vocês. Por quê? Você está vendo aí na tela o que seria o modelo original da medalha. A Virgem Maria segurando o globo, né, e nesse globo os raios saindo dos anéis das mãos dela e entrando no globo, que seriam as graças que ela estaria derramando, né, sobre toda a população mundial, especialmente na França, que é onde a aparição ela se deu. Só que a Santa Catarina Labouré também viu essa imagem que está na medalha e quando ela passou a descrição para o confessor dela, o Padre Aladel, ele anotou tudo e depois ele pensou sobre a confecção da medalha, como que ela poderia ser feita. E um tempo depois em que a medalha foi confeccionada, ele fez a Virgem Maria do jeito que a gente conhece, com as mãos abertas, com os raios sendo derramados. E a Santa Catarina Labouré, ela percebeu que a medalha estava alterada, só que por uma comunicação que a Virgem Maria tinha com ela mentalmente, a Virgem Maria comunicou a ela que aquele modelo também estava aceito, aquele modelo também estava ok, ela gostou daquele modelo. Então ele está aprovado e é a medalha que a gente conhece, que a gente tanto usa. Inclusive essa aqui que eu tenho aqui, que eu carrego sempre comigo. Eu coloco um pouco da minha história nesses vídeos aí que eu deixei para vocês. E eu posso comprovar que as graças que a Virgem Maria promete para quem usa essa medalha, elas são verdadeiríssimas. E eu recomendo a todo mundo que use uma medalha milagrosa. Porque esse foi um desejo da Virgem Maria. E a Virgem Maria, ela tá no céu, ela tá vendo todas as coisas e ela vem cuidar dos seus filhos. Então, se ela pede pra gente usar uma medalha de proteção, uma medalha de derramamento de graças, então eu acho que a gente deveria ouvir isso com bastante atenção. Então agora vamos à nossa terceira curiosidade. Talvez essa pouca gente saiba. A medalha milagrosa ela é uma Ave Maria de forma simbólica. Pois é, gente, porque todos os elementos que compõem tanto o verso quanto o fronte da medalha, eles estão absolutamente ligados à oração da Virgem Maria. E eu detalho isso muito claramente em um outro vídeo que eu coloquei aqui também na descrição. Então, se você conferir esse vídeo, você vai ter em detalhes o que é o que. Cada parte, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Cada parte da medalha ela contém um símbolo em que remete à oração da Ave Maria, a oração que a gente conhece, a oração que a gente tanto ama, a oração que a gente recita no terço todos os dias. Então essa é uma novidade para muita gente, que a gente carrega a Ave Maria no peito quando a gente está transportando essa medalha em nosso fronte. E a quarta curiosidade que eu trago para vocês, ela já é bem conhecida também, mas talvez você não conheça, que a medalha milagrosa ela é um sacramental. E o que é um sacramental, Léo? Me conta, o que é, né? Bom, o sacramental, ele é diferente dos sacramentos, né? A gente conhece os 7 sacramentos da igreja, né? Mas o sacramental, ele é um elemento físico e que ele pode vir a derramar graças em quem os utilizar, né? E são graças específicas, né? Por exemplo, a medalha de São Bento é um sacramental e ela possui características exorcísticas. Já a água benta, ela também é um sacramental. Quando a gente derrama a água benta, a gente está aberto às graças também que provém, né, deste sacramental que foi abençoado pelo padre. Crucifixo é outro sacramental. E no caso, a medalha milagrosa é um sacramental também, porque além de ser uma medalha dada pela própria Virgem Maria, há uma promessa de graças a serem derramadas que a gente já vai ver. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, mas agora na quinta curiosidade, pouca gente conhece essa curiosidade. É uma curiosidade muito legal pra gente. A medalha milagrosa contém a oração predileta da Virgem Maria. Como que a gente sabe disso?
porque isso foi revelado. Não foi para Santa Catarina Labouré, foi uma pessoa que ela está viva hoje, ela dá o testemunho de conversão dela. É uma pessoa que está inclusive aqui no YouTube, chamado Roy Schoeman, é um judeu convertido, que ele passou por uma crise de fé. Ele pediu que Deus se manifestasse a ele e revelasse quem ele era, né? Uma história muito legal que eu conto também nesses vídeos que eu deixei aqui. E a Virgem Maria, em um determinado momento, em um sonho, aparece a ele e comunica a ele que a oração predileta dela é: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Só que ele é dos Estados Unidos e ela não disse isso em inglês, ela disse isso em português. Então, para nossa alegria, a oração predileta da Virgem Maria é o Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, recitado em português. Então muita gente não sabe disso, mas agora alegre-se, que você conhece bem essa oração e é a oração que a Virgem Maria mais gosta. E na sexta curiosidade, eu já passei um pouco da cola da prova para vocês, é que a Virgem Maria ela revelou nessas aparições para Santa Catarina Labouré que quem usasse a medalha milagrosa com fé, de forma confiante, eu colocaria também de forma visível, que também está contido, né, nessas promessas, é que ela derramaria as graças de forma abundante nessas pessoas. E eu sou uma pessoa que comprova isso. Tanto as graças para minha conversão há muitos anos atrás, elas vieram com uma experiência que eu tive com a medalha milagrosa, e eu atesto que ao longo da minha vida, ao longo de todos esses anos, desde a minha conversão, a medalha milagrosa ela tem sido um ponto crucial na minha vida e da minha família. Tanto é que hoje eu levo sempre algumas medalhas milagrosas comigo, deixo na minha carteira. Aí às vezes eu tô numa missa ou tô conversando com alguém, e aí eu sinto que eu tenho que dar a medalha para alguém. Aí eu entrego a medalha para pessoa, as pessoas elas adoram, né, ganhar uma medalha milagrosa. Então é algo bem notável isso. Mas vamos relembrar da promessa da Virgem Maria, que as graças seriam derramadas de forma abundante em quem usasse a medalha milagrosa com fé e confiança. Você tem que ser um devoto da medalha milagrosa. E já chegando na sétima curiosidade, além dela ser uma fonte de graças, ela é poderosíssima no combate espiritual. E isso eu atesto também nesses vídeos que eu conto. Quando você carrega a medalha milagrosa, isso não é exclusivo de mim não, viu? Isso aí é todo mundo que usa, relata isso. Inclusive a gente vai chegar aqui na história de um santo que fala sobre isso. Quando você carrega a medalha milagrosa com você está carregando uma coisa que ela tem poder. Então você participa desse combate espiritual, seja enfraquecendo o maligno nas pessoas ao redor, ou quando o mal ele te ataca, ele vem até si, e você percebe no dia a dia a batalha espiritual. É só você colocar no peito e caminhar na rua que você vai ver. Eu relato isso nos vídeos também. Então é uma característica muito forte da medalha milagrosa também, para quem as usa, de forma devota. E a oitava curiosidade, o nome Milagrosa surgiu na Espanha, né, e depois ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Era a medalha de Nossa Senhora das Graças, mas pelo fato das pessoas obterem inúmeras graças com ela, ganhou esse apelido, né? E os casos mais famosos estão na França, de fato, né, por conta das epidemias de cólera que se sucederam lá, e todas as pessoas que passavam a usar a medalha milagrosa de forma devota se curavam, né? Se tinha muita gente que havia contraído cólera, e para quem não sabe, é uma doença terrível, é uma doença muito rápida. Você acorda de manhã para ir trabalhar, e à tarde você já está desfalecido, né? Então, assim, é uma coisa rapidíssima e ela tem uma taxa de mortalidade muito alta. E naquele momento a medalha milagrosa ela se mostrou muito eficaz, ela se mostrou muito poderosa, né? Então o nome milagrosa ele é basicamente natural da medalha em si, né? Medalha milagrosa, né? Então esse apelido ele convém muito a essa medalha. E a nona curiosidade, a medalha milagrosa foi o símbolo da consagração do São Maximiliano Maria Kolbe. Ele é muito conhecido nos dias de hoje, ele era um padre que ele foi para Auschwitz e lá ele morreu de uma forma muito penosa. Só que antes desse episódio ele já tinha feito a consagração à Virgem Maria e ele usava como símbolo a medalha milagrosa. E para onde ele ia, ele levava a medalha milagrosa no fronte, dessa mesma forma que eu levo aqui, no peito. Então vamos nos inspirar nesse grande santo, né, um santo gigantesco da Igreja Católica, e vamos fazer como ele fez, né? Vamos usar a medalha milagrosa sempre e de forma devota. Talvez esse seja o grande chamado desse vídeo aqui, né? E vamos chegar à 10ª curiosidade, que inclusive explica a imagem da Virgem de Fátima com os pastorinhos, né, que você está vendo aqui. E na curiosidade final, a gente tem que a medalha milagrosa ela ajuda a cumprir com um pedido feito por Cristo, a própria irmã Lúcia, que é uma das pastorinhas de Fátima, e é o que foi iluminado a Santa Jacinta Marto, mesmo ela tendo surgido um século antes das aparições de Fátima.
né? Então, essas histórias elas são muito intrigantes, né? E só o céu ele pode revelar esse tipo de coisa, né? Mas eu vou ler algumas coisas aqui para vocês que vão deixar um pouco claro o que eu estou falando, né? Parece um pouco confuso o que eu estou dizendo, mas primeiro olha para essa parte de trás da medalha milagrosa. Você vai ver o Imaculado Coração de Maria de um lado e o Sagrado Coração de Jesus do outro. Eles estão lado a lado. Eles estão juntinhos, um do ladinho do outro. Olhou bem para isso, né? Então agora vamos para Então quando você carrega essa medalha, você carrega tanto o Imaculado Coração de Maria quanto o Sagrado Coração de Jesus. Os dois estão juntos contigo. Só que, um século depois, a gente tem algumas revelações sobre o que isso significa de fato pra gente, né? Então vamos lá. A Santa Jacinta Marta, eu tenho inclusive um vídeo que eu falo sobre ela, né? Tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre ela, tô deixando aqui também na descrição. E vamos lá, ela viu a Nossa Senhora em 1917, né? Os pastorinhos viram em 1917, e já em 1920 ela partiu para o céu. Só que um pouquinho antes dela ir para o céu, ela estava bem doentinha, né? Eu conto bastante a história nesse vídeo aí. A Virgem Maria apareceu para ela e durante as aparições de Fátima, ela foi quem recebeu mais graças acerca dos mistérios do Imaculado Coração de Maria. Então ela passou a conhecer o Imaculado Coração de Maria com uma profundidade que ninguém mais no mundo teve luzes para isso. Ela foi a pessoa no planeta Terra inteiro que teve mais iluminação acerca dos mistérios do coração de Nossa Senhora. Isso é uma coisa muito importante que torna ela uma gigante nos dias de hoje. Mas vamos ver ela aqui criança, o que ela relatou pra gente, logo antes dela morrer. Então um dia a Lúcia foi encontrar com ela, né? Ela estava doentinha já, então ela comenta o seguinte para a Lúcia: já me falta pouco para ir ao céu. Você fica cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizer isso, não se esconda. Diga a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Olha a conexão com a medalha. A conexão com a medalha está profundíssima aqui. Que as peçam a ela. De novo, a medalha. E olha só o que ela fala. Isso aqui é muito revelador. Que o coração de Jesus quer que, a seu lado, se venere o coração imaculado de Maria. Olha para a medalha. Olha para a medalha. O que a medalha está dizendo? O que ela está te mostrando, gente? Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria. Que Deus entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Isso veio simplesmente da pessoa nesse planeta Terra que mais recebeu graças acerca do mistério do Imaculado Coração de Maria. Então o que eu tenho a dizer sobre uma pessoa canonizada pela Santa Igreja Católica falar sobre isso, né? Então isso já é revelador por si só, né? Então isso é mais um elemento que enriquece a medalha milagrosa e conecta toda essa rede de revelações que a gente tem acerca dos desígnios do céu. Mas tem mais uma coisa. Em 1943, no dia 27 de maio de 43, a irmã Lúcia ela escreve uma carta para um bispo. Ela revela mais coisas também, porque a Virgem Maria ela revelou muitas coisas também, a irmã Lúcia, né? Então vamos ler um pouquinho dessa carta aqui e a gente vai ver uma conexão também muito profunda com as aparições de Fátima. Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto para com o coração de Maria, porque dele se servem para atraírem todas as almas a eles. E isso é tudo que desejam, salvar as almas, muitas almas, todas as almas. O Nosso Senhor me dizia há alguns dias, olha só o que ela fala. Simplesmente Cristo eventualmente apareceu para ela algumas vezes, né? E esse aqui é um dos relatos dela. Desejo ardentemente a propagação do culto e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, porque este coração é o imã que atrai as almas para mim. A fornalha que irradia na terra os raios de minha luz e de meu amor, fonte inesgotável de onde brota na terra a água viva de minha misericórdia. Você percebe como Cristo ele deseja ardentemente que ao lado da adoração ao coração dele a gente faça a veneração do Imaculado Coração de Maria, ele coloca ao lado dele. Vamos relembrar um pouco aqui da história bíblica, né? Ele herdou o trono de Davi, e no trono de Davi a gente vê claramente que o Salomão colocou a mãe dele ao lado dele, né? A mãe rainha, né? Ao lado. Aquilo biblicamente também já estava prefigurado o que seria, né? O trono de Davi já na época de Cristo, né? Então o próprio Cristo ele pega a Virgem Maria e eleva ao seu lado, e coloca ao seu lado, e ele deseja que o coração da mãe dele seja venerado. Então, de nossa parte, a gente precisa cumprir com isso também.
A gente faz a nossa adoração profunda, profundíssima ao Sagrado Coração de Jesus, e a gente faz essa veneração de todo o coração e com toda a entrega ao Imaculado Coração de Maria. E se a gente for destrinchar essa história toda da Medalha Milagrosa, e com essa conexão aqui de Fátima, a gente vai cair na devoção dos 5 primeiros sábados, por exemplo. Eu tenho aqui no canal também muito conteúdo sobre isso, né? Vou deixar aqui alguns links para vocês também, caso tiverem interesse. Tô deixando uma listinha longa aqui de links, né? Mas espero que você goste, viu? E a história, ela continua a partir daí, né? Então essa última curiosidade, na verdade, ela é uma porta que ela abre, assim, para um outro universo, né? Então, eu vou parar por aqui, né? Tem muita coisa ainda que a gente poderia falar sobre a Medalha Milagrosa, mas são curiosidades que eu achei interessante que eu pudesse transmitir para vocês, né? Que muita gente ainda não conhece. E se você conhecer mais alguma, também coloque aí nos comentários, né? Eu vou ficar agradecido também por isso, né? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.